Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Olivia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre o microempreendedor individual, o famoso MEI, que faz 17 anos. Ele foi criado para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos. Para debater esse tema, eu recebo o analista do Sebrae Rio, Eduardo de Castro. Eduardo, obrigada pela sua participação. Agradeço o convite, Lívia. Bom dia. Recebo também o advogado Luiz Felipe Peixoto, que sempre sonhou em ter seu próprio negócio e vai compartilhar aqui com a gente um pouco dessa trajetória. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia. Vamos então falar sobre o famoso MEI, como eu já disse. Eduardo, começo direcionando a pergunta para você. O MEI, que faz 17 anos, agora em julho, qual a importância dele para o empreendedor brasileiro? O MEI ele veio para tirar esse pequeno empreendedor que trabalhava de maneira informal, né, tirar ele da sombra. Ele começar a aparecer, ter direito a um CNPJ, ter esse perfil de empresário, né, falando juridicamente, e também ele ter direito a uma certa segurança, né, auxílios previdenciários, poder emitir nota fiscal. Isso faz com que o negócio desses empreendedores comece a ficar maior, ele tem possibilidade de crescimento, né, poder avançar. No nosso país, o Rio de Janeiro é o segundo com o maior número de pessoas que tem MEI, perde apenas para São Paulo. São Paulo, claro, é um estado muito maior. Por que você acredita que esse formato, que o MEI atrai tanta gente, Eduardo? Devido à facilidade na hora de abrir, né, de você gerar um CNPJ, você faz pela internet de forma gratuita. Ele tem um custo baixo mensal, o empreendedor, né, o microempreendedor, o MEI, ele paga um valor fixo mensal, né, e ele tem obrigações acessórias, né, junto à Receita Federal, de maneira mais simplificada. Ele faz somente uma declaração todos os anos informando o faturamento que ele teve no ano anterior. Quanto tempo uma pessoa leva para abrir um MEI? 5 minutos. É muito rápido. Papum, é muito rápido, é muito acessível, né? Exatamente. Tendo conexão à internet, a pessoa acessa o portal do empreendedor, se loga com a conta gov.br dela, faz a inscrição e o CNPJ fica pronto na hora. E essa emissão de nota, ela é fácil de ser feita? Exatamente. Ela pode fazer quase que imediatamente após a criação do CNPJ. Tá? Algumas situações é necessário fazer um cadastro, dependendo do tipo de nota, se é venda ou serviço, e em pouco tempo ele já está emitindo nota fiscal de forma gratuita. E o microempreendedor que tem ali, o MEI, ele não necessita de um contador, né? Não é um pré-requisito, eu preciso ter um contador. Ele consegue resolver sua vida ali de uma forma mais independente, eu diria. Exatamente. Ele já foi pensado dessa maneira, para que ele não tenha a necessidade de ter um contador para cumprir as obrigações fiscais e contábeis dele. Falamos aqui que o MEI começou há 17 anos, já tem um tempinho, quase 2 décadas, mas esse perfil do microempreendedor, ele mudou ao longo desses anos, né, Eduardo? Como é que foi essa tendência, essa mudança, né, desses tempos para cá, quase 2 décadas atrás para cá? O MEI, quando ele foi criado, ele foi pensado naquele pequeno empresário que trabalha por conta própria, às vezes tem um ofício que ele aprendeu com o pai e que ele via que o negócio dele não estava avançando muito bem por não ter o devido enquadramento, a devida formalização, chamado CNPJ. Quando surgiu o MEI, ele veio de carona com a Lei Complementar das Micro e Pequenas Empresas em 2006, né, o MEI surgiu em 2008, essa possibilidade começou a acontecer para esses pequenos empreendedores. E isso, o que ocasionou? A criação de novos negócios, né? O MEI hoje aqui no Rio, são mais de 1 milhão de MEIs aqui no Rio de Janeiro. É muita gente. É muita gente. E mais da metade desses microempreendedores individuais trabalham com prestação de serviço, que normalmente é um manicure, cabeleireiro, quem faz obra de alvenaria, né? O pedreiro, o encanador. Então, essas pessoas hoje já vislumbram a possibilidade de fazer o negócio deslanchar. Tem muita gente que vai começar a empreender já querendo se tornar MEI, já com isso em mente.
já está mapeando aquilo ali, eu vou abrir um MEI, levo só 5 minutos Exato. e a coisa está mais fácil. Vamos saber agora com quem está no dia a dia, na prática de um MEI. Luiz Felipe, conta pra gente como é que surgiu sua marca, você que tem uma loja, né, moda masculina, como é que veio essa ideia, era seu sonho, traz um pouco da tua história. Vamos lá, voltar um pouquinho só no passado. Eu sempre gostei de moda, então sempre gostei de me vestir assim, mais fora do comum, né? Então a Tugum nasce dessa proposta, né? De trazer uma opção variada da vestimenta do dia a dia para o homem, também vendo para mulheres, mas o desenvolvimento das peças são pensadas no corpo do homem, né? Mas a parte de camisa de botão e tudo mais veste os dois. Então quando eu pensei na marca, eu pensei em trazer essa proposta. Comecei fazendo poucas peças, só t-shirts, e daí foi adicionando outros produtos ao leque de portfólio da marca, e hoje eu praticamente faço o guarda-roupa todo do homem. E como é que foi a experiência de se tornar MEI? Você, no momento em que pensou, vou empreender, já mirou no MEI, ou você foi estudando, vendo o que era mais viável para você? Então, foi um pouco mais fácil para mim, imagino eu, do que para a maioria das pessoas, porque a minha formação é no direito, então existiam coisas que eu já tinha visto ali na época de faculdade e outras coisas por contato com amigos. Eu vi que o melhor enquadramento era no MEI, não tinha por que você abrir uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, porque o gasto seria muito maior, teria a necessidade de ter um contador, que no MEI você não precisa ter. É tudo mais simplificado e menos burocrático. Inclusive, na própria página do MEI vem muita orientação ali, é muito didático, né? Para quem tem acesso à internet e consegue fazer ali essa conexão, é tudo muito bem explicado ali no ambiente do site do MEI. Então, facilita. E quais foram os benefícios que você encontrou ao se formalizar, né? E vamos falar um pouco sobre tempo. Há quanto tempo você tem sua marca? Em que momento você se formalizou? Então, a marca tem 10 anos. Formalizou logo no início, então já tem esses 10, deve ter 9 anos formalizado enquanto MEI, e isso ajuda no contato com a indústria, quando você precisa de matéria-prima, quando você vai participar de algum evento, alguma feira de moda, é uma exigência também, você tem um CNPJ, isso fortalece, né, ver que existe uma seriedade por trás da pessoa que está ali trabalhando, né? Não é apenas, de repente, uma pessoa que chegou ali e está ainda vendo como vai ser, né? Então o MEI, ele te dá uma certa, como que eu posso dizer, uma espécie de certificado, né? Ele certifica que aquela pessoa ali, ela está realmente engajada naquele plano dela de ideias de ter uma marca, dentro daquele segmento, se apresenta melhor. No contato com o fornecedor, seja de malha, de tecido, também facilita até a formatação de pagamento, porque eles fazem uma análise ali da sua vida passada, né? Regressa em relação a compras e aquisições que você fez ao longo de um certo período, quanto marca, então isso facilita também na hora do pagamento, né? Sem dúvida, em muitos momentos as pessoas precisam do CNPJ, né? Sim. Até você vai ter que preencher uma ficha, vai precisar lá colocar um número. Se você não é formalizado, você às vezes só tem o seu CPF. Mas CPF e CNPJ se fundem, Felipe, como é que é isso? Olha, é necessária uma organização, porque é meio que automático, né? Como é você lidando com tudo, em algum momento o financeiro da pessoa física se mistura com a pessoa jurídica. Quando você vê, você está fazendo compra no seu cartão de crédito pessoal e não tem um cartão de crédito da marca. E isso não é recomendado, né? Porque quando você faz um acompanhamento através do Sebrae de uma gestão financeira, já no início ali o apoiador, a pessoa que está te assistindo, ela já te instrui nesse sentido, né? Há uma necessidade de separar uma conta da outra, porque depois, quando você mistura muito, aquilo meio que fica automático e você já tem uma dificuldade maior de separar o que é o quê. E até ter uma análise financeira melhor de como está a sua empresa de fato e como se está tendo prejuízo, se está tendo algum lucro. Então é necessário ter um controle financeiro maior, mas é uma dificuldade que eu enfrento e outras pessoas também enfrentam na parte financeira. Certamente enfrentam. Eduardo, apesar do avanço do MEI durante todos esses anos, a gente sabe, você acabou de dar um dado, né? 1 milhão aqui no Rio de Janeiro, 1 milhão ou mais, muitas pessoas ainda estão na informalidade. Ao que você atribui isso, essa informalidade? É muito também a falta de conhecimento e
muitos também não percebem a vantagem que é se tornar microempreendedor individual. O microempreendedor individual tem uma característica bacana, um benefício muito legal, que o pagamento que ele faz mensalmente, ele é revertido praticamente, ele todo, como contribuição para o INSS. Quer dizer, se o empreendedor, né, uma pessoa que trabalha sozinha, por conta própria, abre um CNPJ, abre um MEI, ela já fica protegida pelos benefícios previdenciários. Olha como isso é importante. Sim. Porque ela depende totalmente do trabalho dela. Se um dia acontece alguma coisa, ela tem alguém para dar um socorro, né? Ela tem uma certa segurança. Então, isso é importante. Então, tem muita gente que desconhece, né? E também tem muita gente que acha que é burocrático demais, acha que vai ser muito fiscalizado, sabe? Também tem um pouco disso, tem um pouco de medo dessa fiscalização. O governo vai estar olhando para mim, sabe? Só que tem muito mais vantagens do que obrigações. Como é que o Sebrae tem ajudado nesse processo? Existem, aliás, salas do empreendedor? Explica como é que funciona tudo isso. Então, as salas do empreendedor é um projeto do Sebrae que elas dão apoio especialmente ao microempreendedor, tá? E elas fazem todo esse serviço que a gente chama que é o burocrático do MEI, né? Os procedimentos do MEI. Desde a formalização, se alguém tem alguma dificuldade, precisa ir presencialmente, precisa que alguém faça para ele a criação do CNPJ, e pode ir até a sala do empreendedor. Na sala do empreendedor ele pode gerar o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é esse boletim, o boleto do MEI, né, que ele paga todo mês. Pode anualmente entregar a declaração, além de outros processos. Até em caso de inadimplência, o MEI pode parcelar os seus débitos e pode utilizar a sala do empreendedor para que alguém da sala, né, um atendente da sala, negocie esses débitos para ele. Eduardo, e o valor que você paga para o MEI é um valor fixo, né? Independente do seu faturamento, aquele valor ele vai ser sempre o mesmo. Ao passo que se você vira uma empresa que não é mais de MEI, esse imposto fica um pouquinho maior. Exatamente, isso muda de figura. O MEI tem essa vantagem também que não importa o valor que ele fature durante o ano, ele vai pagar sempre o mesmo valor mensalmente dentro do DAS. Então ele sabe, de janeiro a dezembro, qual é o valor do CNPJ. Existe uma previsibilidade ali, né? Exatamente. A partir do momento que ele faz o desenquadramento, que ele deixa de ser MEI, né? Ele ultrapassou o valor, por exemplo, ele está faturando muito, faturou acima dos R$81 mil, que é o limite do MEI, e ele tem que desenquadrar, passar... R$81 mil, só para deixar claro, por ano. Por ano, exatamente, por ano. Se ele ultrapassar esse valor, ele tem que passar a ser microempresa, e aí toda a questão contábil e fiscal dele muda. Primeiro ele vai precisar do contador, como você bem citou, o MEI não precisa, ele vai passar vai precisar do contador. Além disso, a apuração dos impostos dele também vai mudar, porque o imposto dele vai começar a ser apurado sobre o faturamento que ele teve no mês anterior. Luiz Felipe, me conta, você faz tudo sozinho, já consegue delegar para alguém? Como é que isso funciona hoje em dia? É tudo contigo? Então, a marca é gerida por você e todos os outros processos? É uma empresa total e... Eu empresário. Exatamente, é microempreendedor individual mesmo, né? A gente tem a assistência, o auxílio quando a gente recorre ao Sebrae, por exemplo, que é uma pessoa que assiste bastante, né? Uma empresa que assiste bastante a gente. Mas é desafiador, como você levantou. E, por exemplo, um pouco antes de entrar aqui na gravação, eu estava fazendo uma postagem no Instagram. Então, a todo momento, você está ali vendo alguma coisa. Às vezes buscando uma referência. Então, às vezes está muito tempo no celular, eu paro para pensar. Eu estou muito tempo no celular trabalhando ou lazer? Eu vejo que eu estou trabalhando. E acaba que você trabalha 7 dias da semana, né? 24 horas por dia. Então, também é interessante para o microempreendedor ele conseguir regular esse trabalho para ter um tempo de lazer, não ficar ali muito tempo agarrado no telefone ou entendendo que você precisa responder todo mundo a todo momento. Porque às vezes você está conversando com um cliente, mas você tem um horário de atendimento, né? Com o tempo, eu comecei a gerir melhor esse horário de atendimento. Eu falo, não preciso responder a pessoa 10 horas da noite. Sim. Eu posso responder amanhã no horário comercial. Nem ela está esperando, às vezes, uma resposta 10 horas da noite. Você pode deixar para o dia seguinte. Sim. Você já falou de um dos desafios, que é aquela questão de separar o seu cartão Luiz Felipe e o cartão da sua empresa. Quais outros desafios você recorda de quando você virou MEI ou que você ainda tenha na tua vida? Então, na área da moda especificamente, teve o desafio de você conseguir ter acesso aos colaboradores em geral, desde
da parte de confecção, costureira, cortador. Entrar nesse mundo, né? Entrar ali, que eu, por exemplo, eu vim do direito, então o meu conhecimento na área de moda, assim, no chão, era zero. Então, eu agradeço por ter tido a oportunidade de conhecer pessoas que tiveram a paciência de me explicar muito dos processos. E outras coisas eu fui correndo atrás e aprendendo sozinho. E outras oportunidades nas conexões que você faz ao longo dessa jornada, né? Então você conhece muita gente e nessa troca de informação você vai aprendendo bastante. E até hoje eu continuo aprendendo, né? Então o interessante de você empreender é que você recebe estímulos quase constantes, né? E é bom você ser estimulado porque tem momentos que você fica assim, será que é? Será que vai? Não vai? Você fica ali meio... Desanima às vezes, desanima, né? Que é natural, mas é aquilo, são desafios da vida, você escolheu empreender como qualquer outro setor, qualquer outro nicho de trabalho, ele vai ter ali uma dificuldade natural, mas é como você se propõe e se dedica, né, para poder continuar, né, a perseverança que ela se faz presente, né. Você conhece outros empreendedores, você acabou de falar das trocas, né? Sim. Que também são MEI, tiveram sucesso, e essa conexão entre vocês, ela é constante, você não vê essas pessoas como concorrentes, às vezes é um respaldo, alguma coisa deu certo para alguém, você vai replicar aquilo. Então, as referências importantes de você conseguir diferenciar, né? Porque às vezes você está conversando com alguém do mesmo segmento, eu sou do segmento de moda masculina, e eu converso com uma outra marca de moda masculina também. Para a gente ter uma troca de como está sendo o mercado, a venda ali, se aquilo ali é só uma percepção minha ou se é dele também. Então é interessante. Nem sempre você vai ter acesso às pessoas que estão com essa mesma disponibilidade. Mas existe sim uma troca com outras pessoas que eu conheci ao longo desse caminho. Eu falei 10 anos de marca, né? A Tugum fez 10 anos no final do ano passado. Uma década. Então é uma jornada assim longa e nesse processo você conhece muita gente. Então pessoas que são MEIs, pessoas que conseguiram depois mudar a formatação de MEI, se enquadrar de outra forma, porque passou do máximo de rendimento. Então é muito interessante, porque você olha, se espera, ele fala assim, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Então você vai ali meio que sendo estimulado, né? Eu acho interessante. Tem muita gente que você conhece nesse processo que realmente tem uma troca positiva. Eu agradeço por a maioria das pessoas que eu conheci, foram pessoas que fazem parte da minha vida hoje em dia também e foram trocas boas. Cada um na sua área de segmento, às vezes uma bijuteria, às vezes moda feminina, às vezes artesanato. Pessoas que eu fiz parcerias também ao longo desse processo de 10 anos, da Tugum. Então, você vai conciliando onde dá e se ajudando, né? Eu vejo que existe uma intenção de quase todo mundo ali de ajudar o outro, entendeu? Tipo, eu aprendi algo mais, eu posso passar essa informação adiante, uma orientação. Isso é interessante, isso é legal, né? Do dia a dia. Uma cooperação. Exatamente. É uma concorrência amigável. Todo mundo coopera e se ajuda, de fato, no dia a dia, fazendo um evento, fazendo uma feira, porque existem dificuldades que surgem no momento. Então, eu pelo menos falando novamente, mas eu tive a sorte de conhecer pessoas boas que estavam engajadas nesse mesmo sentido. E eu percebo que a grande maioria é assim. Que bom. Eduardo, MEIs estrangeiros. Existem MEIs estrangeiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse perfil, né, de pessoas que abriram MEI, mas que não são brasileiros, não nasceram aqui. Então, existe uma boa quantidade de MEIs estrangeiros aqui no Rio de Janeiro. Um dado curioso é que a maioria deles são argentinos, portugueses e angolanos. Tá? E a maioria deles eles se formalizam por necessidade. Tá? O percentual é muito maior, é mais de 60%, contra 37% que se formalizam por oportunidade. Por que você acredita que as pessoas ainda empreendem muito por necessidade e a abertura do MEI acaba sendo ali uma consequência, né? Exatamente. Sim, devido à oportunidade, né, falta às vezes de oportunidade de trabalho, ou às vezes até uma questão de complementação de renda e de repente, às vezes no meio desse caminho a pessoa perde a renda formal dela, o MEI acaba sendo uma saída. Mas, assim, empreender por necessidade, né? A abertura do MEI por necessidade, por ser a única fonte de renda, ainda é muito grande. E ele acaba ajudando essas pessoas. Uhum. De que forma isso acontece? Então, é importante porque ela faz a economia girar, né? Às vezes aquela pessoa ela não tem noção que ela está olhando só para ela, né, porque ela precisa de uma renda, mas ela ajuda toda a parte econômica, né? E voltando a frisar, tem toda aquela parte da segurança
que ela também começa a receber, né? Às vezes ela se vê desamparada, que ela não consegue um emprego formal, sem aquelas garantias, aquelas proteções que normalmente vem, né, com o trabalho CLT, e o MEI traz essa oportunidade, pagando esse valor pequeno, e ela verifica que ela não está desamparada naquele momento, por exemplo, que ela precisa de um auxílio previdenciário, porque ela faz aquela contribuição obrigatória no valor baixo e ela tem esse benefício. E quais são os principais motivos que levam as pessoas a fecharem o MEI? E de que forma a gente pode aqui sugerir, dizer, dar dicas para que isso não aconteça, né? Falta de controle financeiro, como o Luiz falou, né, que é complicado, né, Luiz? Manter, dividir, separar o dinheiro da empresa e o pessoal, né? E também falta de conhecimento do negócio. É muito importante se capacitar, se planejar, conhecer antes de colocar a mão na massa, tá? É sempre importante porque a capacitação começa a mostrar para você que tem várias alternativas, tem muita coisa ali dentro. E a gente do Sebrae sempre fala que a capacitação em gestão empresarial, ela não vai fazer o seu negócio decolar de uma hora para outra, mas vai, né, não é garantia de que o seu negócio vai dar certo, mas vai te ajudar a minimizar os riscos, entendeu? Você vai se antever a problemas, você vai começar a pensar, se acontecer isso, o que eu posso fazer? A capacitação, planejamento, né? Saber entender de gestão empresarial vai te ajudar nesse aspecto. A gente está falando de fechamento de MEI. Uma pessoa, para fechar o MEI, agora uma coisa prática, ela tem que fechar de fato o MEI, ou se ela parar de pagar aquela taxa mensal, já é considerado que ela não está mais contribuindo? Como é que é esse processo? Então, esse processo é feito através do portal do empreendedor e realmente, se a pessoa não quer mais empreender, eu não quero mais o MEI, quero encerrar a minha empresa, ela tem que efetuar a baixa dentro do portal do empreendedor. Do contrário, vai continuar gerando obrigações, como a declaração e o próprio pagamento do DAS. Ou seja, se essa pessoa resolver voltar lá na frente, mas ela não encerrou, ela vai ter que eliminar essa dívida. Vai existir uma dívida. Exatamente. Ali, né? Essa dívida, ela permanece, tá? Ela não some a partir do momento que eu parei de empreender, que eu parei de faturar, tá? Isso não acontece. Tem que fazer o encerramento, é muito importante, tá? E se fizer o encerramento e no futuro a pessoa quiser empreender novamente, ela pode abrir um novo MEI com outro número, uma empresa nova, vida nova. Vida nova. Luiz Felipe, o que você diria para as pessoas que têm vontade de abrir um MEI, de empreender? Compartilhar um pouco dessa tua experiência, mas o que você diria para quem está assistindo a gente? Você tem aí uma década de experiência nessa área, já formalizado, já com o MEI. O que você pode dizer para essas pessoas? Pegar o gancho do Eduardo, se capacitar, né? Você planejar, se você tiver tempo de se planejar com antecedência antes de abrir o seu MEI, é melhor. Porque você já vai chegar no mercado, no seu nicho de área escolhido, com uma bagagem maior de conhecimento. Então, vai ser um facilitador. Então, você pode recorrer ao Sebrae, que inclusive tem uns cursos online também sobre essa parte. Não é só presencial, então você consegue incluir isso na sua rotina do dia a dia. Buscar informações, de repente, dependendo do setor que você for atuar, se for na área da moda, por exemplo, participar de eventos de moda, seguir referências na internet, Instagram, se tiver algum canal de YouTube também seguir, entendeu? Dá para olhar também a Tugum como uma referência. Estamos 10 anos, né? Sobreviver 10 anos não é fácil, então é um desafio constante, né? Você está o tempo inteiro aprendendo algo novo. E essa capacitação da vida também do dia a dia, ela é importante para a gente, porque na troca, nas conversas, numa entrevista, você também vai aprendendo coisas novas e vai aplicando no seu dia a dia. Então, seria mais ou menos nesse norte, né? Se você conseguir buscar informação antes, com alguém que de repente já tenha atuado na área ou atue na área, é importante. Recorrer ao Sebrae dentro de algum objeto que você não tenha tanto conhecimento, para você já entrar ali melhor capacitado, vai te facilitar de alguma forma, com certeza. E para onde você quer ir? Depois de 10 anos de marca, o que você está mirando? Você ainda advoga e tem a sua marca, né? Qual é a tua pretensão daqui para frente? Então, eu meio que estipulei umas metas para Tugum, né? Como ano passado a gente fez 10 anos de marca, eu falei, 10 anos de marca, já está ficando mais madura,
né? E a marca ela está em constante amadurecimento, o olhar da marca nesse sentido, o significado da palavra Tugum, o porquê da logo ser um cachorro, está tudo dentro desse meio. Então, eu coloquei esse ano como sendo um ano da mudança de chave e da maturidade da marca. Então, com a inserção de produtos novos, a gente trabalha com uma linha toda da parte de alfaiataria no tecido plano, então isso já muda, já diversifica o público, né, para onde você está querendo olhar e direcionar o seu produto e aquisição. Então, estou buscando expandir a marca, estou buscando novos pontos de venda. Estou agora no Sebrae também para ter uma capacitação na área de tráfego pago, então de marketing digital, que é muito importante. Eu vejo que o online da Tugum ela pode melhorar. As poucas vezes que eu consegui ter um conhecimento maior e trazer um profissional, né? Aí você traz um colaborador quando é possível para te auxiliar em algumas áreas. Eu trouxe na parte de tráfego pago e trouxe retorno à marca, né? Mas é entender que é um investimento constante. Aí você entra na dificuldade maior que eu imagino que seja do empreendedor, que é o fluxo de caixa, né? O controle financeiro. Você lida com o mercado. Às vezes você pega um período de mercado muito bom, mas você tem um período de mercado ruim. E você precisa ter um planejamento financeiro ali que sustente isso. E é difícil. Todo dia que é Natal, né? Você imagina uma empresa grande, ela entra em falência por causa disso. Imagina uma empresa pequena, o microempreendedor, 2, 3 meses, de repente, de um mercado ruim de vendas ali, aquilo te atrapalha no planejamento financeiro do ano inteiro, muitas das vezes. Então, é desafiador, né? Mas a gente persevera, continua e vai buscando as alternativas que a gente consegue encontrar ali para... Opa, vamos colocar essa coleção aqui para rodar, vamos lançar a coleção nova, como vai ser o final do ano, né? Então, eu já estou pensando já em final de ano, lançamento de coleção de verão. Então, tudo isso demanda um planejamento, né? E com esses 10 anos de marca, eu fui aprendendo cada vez melhor gerir esse tempo. Então, essa capacitação do dia a dia ela é importante, como eu tinha falado anteriormente. E as coisas tendem a fluir, né? Tendem a se concretizar, mas é trabalho, né? Se você pensa que você não vai trabalhar... É suor. Você trabalha bastante, né? Você não tem um final de semana, às vezes no final de semana você está trabalhando. Então, é entender que se você se dedicar, a tendência é que aconteça. Mas existem os desafios no meio do caminho. Faz parte, né, de todo o processo. Eduardo, que mensagem você deixa para quem está querendo se formalizar, está mirando isso lá no destino? O que essa pessoa pode se inspirar? Então, a pessoa tem que, né, fazer um planejamento, conhecer o mercado, conhecer o tipo da empresa que ele quer abrir. Se ele for MEI, busque informação sobre o MEI, vai entender como é que funciona, para não deixar de cumprir nenhuma obrigação, para conhecer o valor do faturamento, os requisitos para se tornar microempreendedor individual. E como o Luiz falou, tem que se capacitar sempre. O mercado está sempre mudando, a legislação está sempre mudando, né? O mundo dos negócios está sempre em evolução e o empreendedor precisa acompanhar essa evolução. E é através da capacitação que isso acontece. Seja palestra, seja curso online, seja consultoria. O Sebrae tem agora uma consultoria gratuita para finanças, tá? Para quem tem empresa. Então, é uma consultoria voltada para finanças, negociação de dívidas e acesso a crédito. Tá? É bem bacana. É muito importante. Então, esse tipo de dica é sempre válido. Se capacitar, né? A gente fala conhecimento é tudo, no mundo dos negócios não é diferente. Exatamente. E tem uma gama de possibilidades que o Sebrae oferece. Exatamente. E essas pessoas podem encontrar essas informações aonde? No portal? Isso, no sebrae.com.br. Tem também o site, a página do Sebrae Rio, que é sebraerj.com.br. Pode fazer contato com a nossa central de relacionamento, né? Tá? Através do WhatsApp, pode acessar o sebraerj.com.br. Lá no cantinho tem um link do WhatsApp para ela fazer contato. Quem preferir falar por telefone, é o 0800 570 0800. Pode agendar um atendimento, pode receber orientação pelo telefone, por WhatsApp. A gente está sempre pronto para atender. Capacitação tá aí, tá? É só ir atrás, é só buscar. Isso aí. Olha, muito prazer ter vocês aqui com a gente. Luiz Felipe, muito sucesso para sua marca. Muito obrigado. Mirando sempre ter um Natal a cada vez. Sucesso, obrigada por trazer aqui as suas informações, dividir com a gente teu processo. Eduardo, muito obrigada por esclarecer, trazer tanto conhecimento para cá, esclarecer todas essas dúvidas, esse universo que inclui aí o microempreendedor individual. Eu que agradeço, Lívia. Até a próxima.
Até a próxima. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o QR Code que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e também no canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.